Olá, boa tarde, tudo bem? Então, vamos para a terceira atividade da nossa terceira semana de junho. O mês já está terminando e a nossa volta está breve, se Deus quiser, né? Nossas aulas presenciais. Então, hoje nós vamos falar de um assunto bastante conhecido, porém muitas pessoas ainda não sabem o porquê acontece, a forma como deve lidar, quais os medicamentos essenciais para essa determinada doença. Então, hoje nós vamos falar de epilepsia. O que é a epilepsia? Quais são as causas? Como ela se manifesta? Quais são, né, os tipos de crise? A maneira como se manifesta nas pessoas portadoras de epilepsia? E por que são portadoras de epilepsia? O que realmente acontece no organismo, no cérebro de cada pessoa que são portadoras da epilepsia? Então, a epilepsia são alterações temporária e reversível do funcionamento do nosso cérebro. O nosso cérebro funciona através de atividades elétricas. Então, nós temos alterações nesse momento das atividades elétricas. O diagnóstico é realizado através de exames e de anamnese, né, do histórico clínico ali do paciente que apresenta os sintomas. O exame mais comum utilizado é o eletroencefalograma, o EEG, né, comumente falando aí. Então, é através desse exame que o médico consegue detectar se a pessoa tem probabilidade a ter convulsões ou se realmente já está tendo essas convulsões, porque elas podem se apresentar de maneira silenciosa, que às vezes o próprio familiar acaba não percebendo isso. Acomete bastante jovens, portadores de necessidades especiais, né? Então, acometem essas crianças, esses jovens e idosos também. Essas alterações, elas causam contrações musculares involuntárias. Geralmente, as pessoas, após a crise, não sabem o que aconteceu. Por que acontecem essas alterações no cérebro? Por que, né, que acontece isso? Essa questão dessa alteração reversível temporária? Por vários fatores: alcoolismo, drogas, histórico de meningite, acidentes de moto, de carro, onde bateu aí a cabeça e após isso começou a desenvolver as epilepsias em várias formas, pode ser convulsão, desligamento ou alerta, que eu vou citar um pouquinho para vocês sobre cada um. Então, essas contrações musculares, após as crises, os pacientes relatam bastante dores no corpo. Lógico, porque forçou muito ali e como são movimentos involuntários, a pessoa não consegue ter o controle sobre aquilo. Então, precisa realmente passar a crise e depois tratar a questão da dor no corpo com analgésicos, tá? Importante, pessoa que tem epilepsia faz uso de medicação controlada, não pode ficar sem a medicação. Essas medicações, o paciente é avaliado mensalmente ou a cada 6 meses, 3 meses, com o neuro, tá? Esse neuro avalia se a dosagem está correta, de acordo com a altura, com o aumento de peso ou a diminuição de peso. Então, vamos lá. Existem 3 formas da epilepsia se manifestar. Em forma de convulsão. Convulsão, a pessoa cai no chão, ela começa a ter aquelas contrações involuntárias que bate todo o corpo, pode muitas vezes se machucar se não tiver ninguém perto para protegê-la. É importante no momento de convulsão, a pessoa que for socorrer, proteger a cabeça do paciente, deixa a cabeça do paciente protegida, porque de forma que ela não vá bater a cabeça e não vai se machucar mais. Importante ter paciência para esperar passar aquela crise. Após a crise, nós vamos tentar descobrir o que aconteceu e por que está acontecendo a crise, se o paciente já está sendo medicado. O que está acontecendo? É falta de medicação, ou esqueceu a medicação, ou a dosagem está inferior em relação ao peso. Então, nós vamos depois avaliar esse paciente
Mas no momento da crise, importante, retire todos os objetos, anéis, pulseiras, colares, para não machucar o seu paciente. Proteja a cabeça do paciente. No momento da convulsão, uma reação do nosso organismo, do organismo da pessoa que tem epilepsia, é o excesso de salivação. Esse excesso de salivação, é importante você proteger a cabeça do paciente e lateralizar essa cabeça. Por quê? Porque a pessoa pode aspirar aquele excesso de saliva e se asfixiar e leva à morte, se não tiver ninguém próximo para socorrer nesses momentos. Então, é importante, protege a cabeça e lateraliza a cabeça do paciente, porque o excesso de saliva vai sair, ele não vai aspirar aquela saliva. Importante também observar que a dificuldade, na verdade, de respirar. O paciente em crise, ele está tendo dificuldade em respirar? Se sim, você vai hiperestender a mandíbula do seu paciente, porque facilita a passagem de ar e isso não vai prejudicar ele após a crise. Então, é importante observar isso, a respiração do paciente, como ele está no momento da crise. Passou a crise, vai fazer a avaliação referente ao que está acontecendo, por que está acontecendo. Então, precisa acompanhar com o neuro também. Então, essa convulsão, na verdade, é uma das formas que se apresenta a crise de epilepsia. A outra forma é o desligamento. Desligamento. A pessoa fica com um olhar fixo e se isola do meio onde ela está. Pode durar minutos ou segundos. Precisa também observar isso e esperar passar a crise e avaliar depois. Também existe a forma de alerta. Essa forma de alerta, a pessoa também fica com um olhar fixo. Um exemplo, às vezes ela fica mastigando sem ter nada na boca, ou ela sai caminhando sem rumo. Então, são momentos também de alerta que precisa observar o paciente, esperar passar a crise e protegê-lo ali naquele momento de crise da epilepsia. Então, são alguns cuidados que são necessários, a pessoa que é o cuidador precisa estar observando, o familiar também observar o seu paciente e cuidar. Se acontecer isso com vocês em meio público, vocês pedem para as pessoas se afastarem e faz o socorro ali, os primeiros socorros do seu paciente e chame o SAMU, tá? Sempre que necessário. Então, a minha atividade para vocês é a seguinte: quais são as principais medicações para o uso de epilepsia, quais são os medicamentos, na verdade, que o paciente faz uso? Todos os medicamentos são de uso controlado. Então, eu gostaria que vocês citassem para mim alguns, na verdade, eu vou falar alguns medicamentos para vocês vão pesquisar sobre ele, o que esse medicamento faz, né, em relação às pessoas que são portadoras de epilepsia e quais são os seus efeitos adversos, tá? Então, anotem aí no caderno quais os medicamentos que eu vou citar para vocês relacionado ao tratamento de epilepsia, tá? Então, são medicamentos que evitam as descargas elétricas do cérebro. Então, evita essa alteração no funcionamento do nosso cérebro, da pessoa que realmente tem a epilepsia e que faz tratamento contínuo aí. Então, algumas medicações. O Amato, tá? Anotem aí. Amato, carbamazepina, clonazepam, o Depaquene, a fenitoína, gabapentina, Idantal, Rivotril e o topiramato. Vou repetir para vocês. Amato, carbamazepina, clonazepam, Depaquene, fenitoína, gabapentina, Idantal, Rivotril e o topiramato. Pesquisem sobre esses medicamentos, tá bom? Um super abraço para vocês, façam as atividades que é essencial para o conhecimento de vocês. Que Deus abençoe e logo nós estaremos juntos.